Fala pessoal, aqui é o Marcelo e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem fazer luminárias de uma maneira muito fácil. Eu diria que não vai levar nem 5 minutos para vocês criarem as suas próprias luminárias e de repente até conseguir uma graninha extra aí no final do mês com elas. É a forma que eu construo as minhas luminárias aqui para os meus clientes e hoje eu vou mostrar para vocês como é simples e rápido de criar uma luminária. Mas antes disso, pessoal, se você não for inscrito ainda nesse canal, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho também para receber notificação sempre de quando houver um vídeo novo, beleza? Então vem comigo. E bom pessoal, o site que eu quero mostrar para vocês é o Make Your World. Aqui é onde você pode baixar uma infinidade de modelos e a Bambolab também fez a parte aqui do Maker Lab e é no Maker Lab que a gente vai ir. Então clicando aqui no Maker Lab lá em cima, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, Criador de Lightbox. É essa opção aqui que vai permitir que a gente crie as nossas luminárias de maneira muito fácil. Então vamos clicar aqui em Vamos Começar. Podem ver que eu já tenho algumas criadas aqui. Eu vou iniciar um novo projeto. Aqui ele vai pedir para a gente subir uma imagem e o formato pode ser tanto PNG quanto JPG, SVG e por aí vai. E a imagem precisa ter menos de 20 MB. Então eu vou subir uma imagem aqui da Studio Maps mesmo, uma SVG, e aqui já vem para a parte de recorte da imagem, onde a gente pode fazer o recorte aqui para ela ficar do tamanho que a gente deseja. Então eu vou colocar ela um pouquinho aqui, eu vou ir ajustando o tamanho dela aqui. Beleza, ficou do tamanho que eu quero. Aqui a gente pode selecionar o tipo do corte, né? Se a gente quer um corte livre, do jeito que eu fiz aqui agora, ou se a gente quer um corte circular, ela vai ficar assim. Acho que circular ficou até mais legal, hein? Vou deixar esse aqui. A gente pode selecionar as proporções aqui também. E se a imagem tiver algum background e você quiser remover, você pode selecionar essa opção aqui de remover background. Agora a gente vai clicar aqui em Next. Ele gerou a imagem aqui que vai ser utilizada para gerar a luminária. A gente clica aqui então em Next. Aqui no nosso caso vai ter apenas uma cor, né, que é a cor preta. Na verdade vão ter duas, né, vão ter a cor preta e a cor branca. Essa parte aqui na verdade eu vou pintar ela de branco e aí ao redor da luminária vai ser preto. Vamos clicar aqui em Next então. Aí aqui nós vamos adicionar uma outra cor, e eu vou adicionar a cor branca. Beleza, agora que eu adicionei a cor, a gente pode selecionar aqui o que a gente quer pintar e selecionar a cor que a gente acabou de adicionar. Então vou colocar aqui o branco, eu vou selecionar cada um aqui também e adicionar a cor branca. Beleza, depois que eu selecionei todos os elementos aqui da imagem na cor branca, eu vou clicar aqui em confirmar. Aí aqui ele trouxe dessa maneira a imagem para mim, e aqui eu posso dar um tamanho para ela. Aqui ele já vem um tamanho padrão de 170 mm de largura por 110 mm de altura, mas eu posso aumentar isso aqui também, e aí ele vai aumentar as proporções. Lembrando que como é um site da Bambolab, ele vai estar preparado para as impressoras da Bambu, mas se você não tem uma impressora da Bambu, é importante você ficar atento às dimensões da mesa de impressão aí da sua impressora, para você não ultrapassar o tamanho dela e conseguir imprimir corretamente. No meu caso eu tenho duas Ender 3 V3 SE e o tamanho da mesa delas é de 22 por 22 centímetros, então eu preciso me atentar aqui ao tamanho para não ultrapassar de 22 centímetros. Aqui, como eu falei, eu posso ajustar o tamanho. Esse stroke aqui, ele adiciona como se fosse uma borda e eu posso aumentar essa borda aqui e notem que ele vai aumentando a borda também ali na imagem. É importante a gente se atentar a isso também, porque dependendo da imagem que a gente escolher, ele também vai ultrapassar o tamanho da área de impressão ali da impressora. Eu vou deixar sem isso aqui mesmo por enquanto. Eu vou voltar aqui em Overall. Na verdade, antes eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir um pouco o tamanho da imagem, porque ela ficou muito grande. E quando eu adicionar ali o círculo, ele vai ultrapassar a minha área de impressão. Então, eu não vou conseguir imprimir corretamente. Eu posso tanto ajustar o tamanho aqui, ou eu posso vir marcando essa opção aqui e ajustar o tamanho aqui também. Então, aqui eu quero colocar, por exemplo, 180 mm. E quando eu aperto o Tab, por exemplo, aqui, ele vai ajustar também a altura aqui para mim automaticamente, porque eu marquei essa opçãozinha aqui de linkar um tamanho no outro. Voltando aqui então, clicando em Overall, eu vou adicionar aqui na parte de Background um círculo e eu vou centralizar ele aqui, vou centralizar a imagem aqui na verdade com o círculo e vou aumentar um pouquinho esse círculo, até a minha imagem ficar completamente coberta por ele. Aqui ficou o tamanho de 230 por 230, mas eu posso diminuir isso aqui também, vamos colocar 210, por exemplo. Quando eu não marco o símbolozinho aqui de linkagem, ele ajusta a minha largura, mas ele não ajusta a altura automaticamente. Então eu vou ajustar aqui manualmente pra gente ser um pouquinho mais rápido. E aí beleza, ele adicionou o círculo aqui pra mim. Eu vou dar uma cor pra ele aqui que vai ser preto. Aí aqui basicamente a gente tem a nossa luminária. Vamos fazer alguns ajustes aqui só. Vamos subir ela mais um pouco aqui. Acho que aqui tá legal. E aqui, pessoal, basicamente a gente já tem a nossa luminária. Inclusive, essa ferramenta aqui de criação de luminárias, ela dá um preview para você, clicando aqui em cima, e ela vai gerar
como essa luminária vai ficar. Então aqui a gente consegue ver, a gente consegue ter uma dimensão, uma ideia de como ela vai ficar. Eu gosto de adicionar mais algumas configurações aqui também, como por exemplo as furações da luminária. Eu tenho aqui aquelas chavinhas de liga e desliga, e eu gosto de colocar aquelas chavinhas e também a entrada para a fonte da luminária. As luminárias que eu faço aqui, geralmente eu coloco fitas de LED ou aqueles módulozinhos de LED, e aí a fonte pode ser uma fonte de 12 volts de 2 amperes. E aí para fazer as furações aqui, você vai vir aqui, seleciona a sua luminária e aqui tem a parte de hole, os buracos. Basicamente, né? Aí aqui você pode adicionar um retângulo, um círculo ou o que eles chamam aqui de key, que é uma chave. Isso aqui é legal para você adicionar a luminária, por exemplo, na parede, onde você vai ter um parafuso ou um prego ali. O prego vai entrar nessa parte aqui e quando você abaixar a luminária, o prego vai entrar aqui, na verdade, né? Nessa posição aqui, e aí ela vai ficar bem presa ali na parede. Então vamos lá, para adicionar a chavinha de liga e desliga, eu clico aqui no retângulo, eu dou as dimensões aqui, eu já medi a peça antes, então eu sei que eu preciso ter um buraco ali, um retangular, né, de 20,50 milímetros, e eu preciso também que a altura dele seja de 13,5 milímetros. E aí eu posso clicar aqui em adicionar o buraco. Quando eu clico ali, ele vai adicionar essa estrutura aqui para mim, que nada mais é que o buraco da nossa luminária. E eu posso colocar ele aonde eu quiser aqui na luminária. Nesse caso eu vou colocar ele aqui embaixo. E aí eu vou adicionar um outro buraco, que agora vai ser um buraco redondo, que vai ser ali onde eu vou passar o conector para colocar a fonte. E eu sei que o meu conector tem mais ou menos aí uns 10 milímetros. Então eu vou colocar aqui 10 e ali 10 também. E eu vou clicar aqui em adicionar. E aí ele adicionou outro buraquinho aqui, que vai ser o buraquinho redondo, por onde vai passar a entrada da fonte. Então eu coloquei eles aqui. E aí quando a gente vier aqui no preview novamente, a gente vai poder ver aqui, ó, os dois buraquinhos que a gente adicionou, tanto da chavinha de liga e desliga, quanto da entrada da fonte. Uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui também é ajustar o tamanho aqui. Geralmente ele vem aqui como tamanho padrão de 40 milímetros de profundidade. Então aqui nas dimensões a gente pode alterar isso. Eu coloco geralmente 36. Aí aqui nesse front thickness eu coloco aqui 0,72. E por que eu faço esse ajuste aqui de front thickness? Eu imprimo as minhas luminárias na altura de camada de 0,24 milímetros. E a luminária geralmente tem 3 camadas iniciais ali. E essas 3 camadas vão dar exatamente 0,72 milímetros. E aí outra coisa que eu faço aqui também é, vindo aqui na estrutura, eu coloco essa opção aqui, ó, Diffusion Layer. E aí aqui eu deixo 0,2 mesmo, e aí na cor branca. Isso aqui ele vai criar uma nova camada em cima ali das primeiras camadas, e vai ser uma camada branca para ele fazer uma difusão melhor da luz ali no desenho que você está fazendo a sua luminária. E aqui no preview a gente consegue ver isso. Inclusive quando você ativa o Diffusion Layer, no preview aqui ele dá uma bugadinha, ele fica todo branco, mas aí você consegue desabilitar ele aqui também e habilitar novamente. Aí aqui eu vou mostrar para vocês vindo aqui em Plates. Aqui na primeira plate aqui, a gente já consegue ver que aquele Diffusion Layer vai pegar toda essa camada aqui e ele vai colocar essa camada aqui como branca para fazer a difusão melhor ali da luz. Outra coisa legal dessa ferramenta aqui também é que você pode selecionar essa chavinha aqui em cima como se fosse uma luz que vai acender, até para você ter uma ideia ali de como a luz vai ficar na luminária. Então clicando aqui ele vai acender a luminária, pode ver aqui que ele gera até aqui um reflexo aqui, né, na verdade, que é legal para você ter uma ideia de como vai ficar a luz aí da sua luminária. E beleza, depois que a luminária tá pronta, agora a gente pode clicar aqui em exportar. Aqui, como eu falei, a ferramenta é feita para as impressoras da Bambu Lab. Então se você tiver uma A1 Mini ou qualquer outra impressora da Bambu Lab aqui, você pode selecionar aqui a impressora que você tem e aí você faz o download diretamente com o perfil para aquela impressora que você tem da Bambu Lab. No meu caso aqui, como eu tenho as impressoras da Creality, isso aqui não importa tanto, então eu deixo a A1 mesmo e clico aqui em confirmar. Ele preparou o arquivo para eu poder baixar. Aqui ele fala algumas coisas de fita de LED que você pode colocar, algumas peças aqui que você pode utilizar para colocar a luz ali na sua luminária. Aí clicando aqui em download, pronto, ele baixou a luminária, aí agora a gente vai lá pro Orca Slicer. Bom, aqui no Orca Slicer, eu vou clicar aqui em novo projeto, aí ele abriu a mesa aqui para mim, e eu vou pegar o arquivo que eu baixei da nossa luminária e vou jogar aqui. Aqui ele tá me dizendo que ele vai trocar, né, o perfil da impressora ali para a impressora da Bambu, no caso a A1, que foi selecionada lá na ferramenta de criação de luminárias. Eu dou um OK aqui, ele mudou o perfil aqui da impressora. Eu vou mudar aqui novamente para minha, que é a V3SE. Aí
Aí aqui ele já ajustou para mim, ó, aonde a luminária vai ficar, qual é a área de impressão ali, né? Só que notem que ele tá com algumas cores bem estranhas aqui. É porque é de um outro projeto que eu tava trabalhando. Então aqui eu vou deletar duas cores e vou deixar só duas aqui, né? Aí aqui a parte laranja eu vou trocar aqui para preto. Aí a parte amarela eu vou trocar para branco. Aí beleza, ele já tá com as cores certas aqui, eu vou clicar em fatiar. Beleza, ele fatiou a minha luminária, mas eu não vou imprimir ela dessa maneira, eu vou fazer algumas alterações aqui no fatiador e eu vou mostrar para vocês as alterações que eu faço aqui para imprimir essa luminária. Então vamos lá, primeira configuração que eu faço aqui, o meu perfil ele tá padrão aqui 0.2, eu coloco aqui 0.24, é para não demorar muito para imprimir, e aqui na aba de qualidade é somente isso que eu faço. Aqui nessa aba eu não mexi em nada geralmente, na aba de strength aqui eu não mexi em nada, na aba de velocidade também não mexi em nada, suporte também não precisa. Aí aqui na aba de multimaterial eu faço algumas alterações. Eu habilito aqui a torre de purga, então eu coloco ela aqui, pode ver que até no preview ela aparece aqui, só que ela tá inclusive muito grande, então eu vou diminuir o tamanho dela aqui para 40, ela já ficou um pouco menor, e eu trago ela aqui para baixo também, mas aqui eu acho que eu vou ter que diminuir até um pouco mais ela, deixa eu fatiar aqui de novo para ver se vai invadir o final. Vou ter que diminuir um pouco mais, vou colocar aqui então 30, só pra gente ver como que vai ficar. Vamos ajustar ela aqui bem, quase chegando na peça aqui. Aí, agora vamos fatiar novamente. Aí, beleza. Não deu nenhum erro, então aqui vai dar pra imprimir tranquilo. Então aqui a torre de purga é para quando eu trocar o filamento, ele vir aqui nessa peça primeiro, despejar um pouco de material ali para meio que limpar esse bico, né? Para daí imprimir a minha luminária, para não ficar nenhuma falha aqui na luminária e ficar esquisito. Essa é a alteração que eu faço aqui em multimaterial. Aí uma alteração importante também que eu faço é na parte aqui da impressora. Eu habilito o Z-Hope. O Z-Hope, ele vai levantar um pouco o eixo Z nas viagens ali que o bico precisa fazer, para que o bico não pegue em partes que já foram impressas e acabe manchando a nossa luminária. Então eu vou vir aqui na configuração da impressora, eu vou vir aqui em Extruder 1, ou Extruder 1. Aí aqui no Z-Hope eu coloco como normal. Aqui na altura, o que funciona para mim aqui é 0.3. Eu sempre coloco a altura um pouco a mais da altura de camada que eu estou imprimindo, para não esbarrar. Se eu colocar aqui 0.2 não vai adiantar de nada, porque ele vai esbarrar igual, porque ele vai levantar somente 0.2 milímetros, enquanto a minha camada é de 0.24 milímetros. Então ele vai acabar esbarrando igual ali nas cores e vai acabar manchando a luminária. Então eu coloco aqui 0.3, aí aqui, como eu sei que tem apenas 4 camadas ali, as camadas iniciais da minha luminária, eu vou falar para a impressora levantar o bico apenas quando tiver abaixo de 1 milímetro. E aí quando ela subir acima de 1 milímetro, ela não vai mais fazer essa questão de levantar o bico. E isso acaba ocasionando também num tempo de impressão menor, porque aí a impressora não precisa levantar o bico e continuar a impressão em áreas que na verdade ela não precisa de fato levantar o bico. Aí aqui beleza, configurada a impressão, eu dou aqui um slice e aqui ó, vai levar 4 horas e 31 minutos para fazer a impressão dessa luminária, aqui com a nossa torre de purga e tudo mais. Aí aqui eu verifico se ela vai imprimir da maneira correta aqui as camadas, né? Então a primeira camada aqui, ela tá imprimindo primeiro, né? Eu verifico também a ordem das cores aqui, para eu poder saber lá na máquina em qual momento eu preciso trocar a cor, né? Então aqui ele já vai começar com a cor branca, e aí depois ele muda para cor preta, e aí continua a impressão. Aí na segunda camada, ele vai continuar com a cor preta na segunda camada, ele vai continuar com a cor preta, e depois ele vai mudar para cor branca. E assim sucessivamente. Na terceira camada ele vai fazer a mesma coisa ali, né? Ele vai continuar ali na cor branca e depois vai mudar para cor preta. E aí na quarta camada, ele vai imprimir toda essa parte aqui, praticamente, na cor branca. Primeiro ele vai fazer a cor preta, que é ali a parede da nossa luminária, e depois ele muda para cor branca. Ó, ele vai fazer o nosso difusor ali de luz. E aí quando terminar o difusor, a gente troca o filamento mais uma vez para cor preta. E aí ele vai continuar a impressão ali da luminária. E outra parte importante também na nossa luminária é a tampa. E a tampa aqui não tem muito segredo, na verdade. Eu deixo basicamente as mesmas configurações. O que eu faço na tampa é desabilitar o Z-Hope que a gente ativou aqui nas configurações de impressão. Porque na verdade aqui não vai ter nenhuma troca de cor, então não é necessário. E aí a tampa, só por curiosidade, vamos ver quanto que ela vai levar. A tampa também vai demorar bastante, 3 horas e 50. Mas é uma impressão mais tranquila. Lembrando, pessoal, que a impressora precisa estar bem regulada e ela precisa estar bem nivelada também, para que fique o
mínimo de buraquinhos possíveis ali na impressão. Então, com uma impressora bem nivelada, as cores vão ficar bem juntinhas ali e a sua luminária vai ficar muito legal. E uma outra coisa que eu faço aqui também, quando eu tenho luminárias que tem 3 ou até 4 cores, é alterar a ordem dessas cores para que as cores mais escuras não manchem as cores mais claras. Então, geralmente eu imprimo as cores mais claras primeiro e depois eu imprimo as cores mais escuras. E para você mudar isso, você pode vir aqui nessa ferramentinha aqui do lado da mesa de impressão, aqui no Arca Slicer. Você clica aqui, aí aqui ó, ele vai ter o First Layer Filament Sequence, que é a sequência de filamento da primeira camada, né, traduzindo. E aqui ele está selecionado como Auto, então o fatiador vai definir essa ordem. Mas se você quiser definir essa ordem, você pode clicar aqui onde está Auto e seleciona aqui Customize. Aí aqui você pode trocar, por exemplo, para que a cor branca seja impressa primeiro e depois troque para a cor preta. Aí dando um OK aqui e fatiando a peça, a gente vai conferir se de fato ele vai imprimir a cor branca primeiro e depois a preta. Então, ó, ele pegou a cor branca primeiro e depois imprimiu a cor preta. Se eu quiser, por exemplo, trocar para que a cor preta seja a primeira, eu posso vir aqui novamente e trocar aqui, ó. Então agora a cor preta vai ser impressa primeiro e depois a cor branca. E aí para a gente testar aqui, ó, a cor preta foi impressa primeiro, aí depois é trocada para a cor branca. Mas eu não gosto de fazer muito isso porque se tiver algum problema aqui com o seu filamento preto, por exemplo, se ele tiver úmido ou algo nesse sentido, ele pode vazar um pouquinho que seja ali de filamento e quando passar a cor branca, ela vai passar por cima dessa cor preta. E aí depois quando você tirar a luminária ali da sua mesa de impressão, você vai ver algumas linhas bem pequenininhas ali pretas. E isso, na minha opinião, não dá um aspecto muito legal. Outra coisa também que vocês precisam se atentar é se a impressora suporta o comando M600 do Marlin. O M600 permite com que a impressora consiga pausar a impressão, ela vai para uma área segura ali onde você consegue trocar a cor, ela vai puxar esse filamento para fora e aí você vai colocar outro filamento, a outra cor, né? E aí vai clicar ali no play na impressora e ela vai continuar. Nas impressoras com clipper, é importante você verificar o comando pause do clipper, que vai funcionar basicamente da mesma maneira. Ele vai pausar ali no determinado momento e você troca o filamento e aí continua a impressão. Se não me engano, o clipper também suporta o M600, mas vale dar uma pesquisadinha antes. E claro, em impressoras coloridas você não precisa basicamente fazer esse trabalho todo de troca manual de filamento, né? A impressora já vai ter ali o mecanismo próprio para troca de filamento. As bambus, por exemplo, tem o AMS, onde você consegue colocar as cores que você vai imprimir ali a sua luminária e ele vai fazer a troca automaticamente. E bom, essa é uma luminária que eu já quero imprimir, então eu vou fazer a impressão dela e depois eu vou mostrar para vocês como que ela vai ficar. Bom pessoal, outro dia, e aqui está a nossa luminária. Eu fiz duas modificações nela. Eu diminuí o tamanho, deixei ela um pouquinho menor, até para não gastar muito material também, preciso usar o material aqui em outras encomendas. E também eu tirei o difusor dela. O difusor seria aquela parte interna, branca, para espalhar mais a luz, né? Eu acabei tirando porque, como os pontos aqui são pequenos, os pontos brancos aqui, eu achei que não teria necessidade. E aí, eu não sei se vai dar para mostrar aqui, mas eu faço geralmente assim, ó. Aqui eu coloco o conector da fonte. Eu uso uma fonte de 12 volts, de 2 amperes. Eu coloco essa chavinha aqui também de liga
liga e desliga para poder controlar ali a luminária, né? E aí ligando ela aqui, ela ficou dessa maneira. Não apareceu muito porque a minha logo ela é mais fininha assim, mas da mesma maneira que eu mostrei para vocês como faz com essa logo, vocês conseguem fazer com basicamente qualquer logo ou desenho que vocês desejam. Então ela ficou dessa maneira. Me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou da luminária e se você teve alguma ideia aí de fazer luminárias para você poder vender também aí na sua região, beleza? Se você não for inscrito no canal ainda, clique no botão inscrever-se aqui embaixo e deixa um like no vídeo também que ajuda o canal demais. Eu sou o Marcelo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.